Galera, teens do meu Brasil, estamos aqui para falar de movimento estudantil. Estou aqui com... Eu sou a Laura Lemos, sou diretora social do Grêmio Abre Alas, que é o Grêmio da Escola Estadual Central, e eu sou militante da JS. Eu sou a Daniela, eu sou diretora-geral da UCMG, que é a União Colegial de Minas Gerais, e eu sou presidenta do Grêmio Estudantil do Estadual Central. Eu sou Vitor Amaral, eu sou representante da oposição do Colégio Estadual Central, que são alunos que têm algumas ideias contrárias ao Grêmio, mas não radicalmente, só com algumas liberdades de pensamento. E nesse vídeo a gente vai falar a importância do movimento estudantil no colégio. E eu estou aqui para mediar, entendeu? Bom, digam para mim o que representa o movimento estudantil para vocês. Então, eu acho que o movimento estudantil significa, eu acho que toda a minha vida, assim, né? Desde que eu não me entendo por gente. Porque eu estudei em uma escola fundamental, onde eu sofri diversas opressões lá dentro e eu cheguei a pensar que eu estaria numa escola do ensino médio já para poder colocar todas as minhas linhas de pensamento já em uma solução, sabe? E eu entrei no Grêmio Estudantil nos meus 15 anos, eu vou fazer 18 anos agora, aqui no Colégio Estadual Central. E eu sempre vim com essa maneira de querer mudar as coisas, sabe? E a gente tem feito muito isso e eu fico muito feliz. Eu acho que isso é muito importante para todo mundo. Sim, na verdade, acho que o movimento estudantil está muito ligado a gente entender nossos direitos como estudante secundarista, como estudante de qualquer forma, e também entender o protagonismo juvenil, porque a gente como juventude, como a cara do Brasil, como quem vê as leis que estão passando, as coisas que estão sendo mudadas na educação, e a gente não se sente representado por isso, a gente tem que fazer a educação ter a nossa cara, a gente tem que fazer a educação respeitar a gente como juventude. E para isso a gente precisa estar à frente disso. E o movimento estudantil existe para isso. Assim como o Grêmio Estudantil existe para dar voz para o aluno. Legal. E você, Vitor? Bom, eu acho que o movimento estudantil ele parte da sala de aula para o mundo. Porque o que acontece nas escolas reflete no nosso país. Desde pequenas causas, como, por exemplo, você procurar uma carteira nova para a sua sala que está quebrada, até se lutar nacionalmente pelo passe livre estudantil. É importante o aluno saber os seus direitos e deveres como estudante e como participar desse movimento para mudar a cara do país para melhor. Porque já, no caso, principalmente aqui do colégio, a gente fala muito disso. Já basta das corrupções como são feitas, já basta de muita coisa. Nós temos que mudar e queremos mudar. Então é necessário que os alunos saibam os seus direitos e deveres e que lutem por isso. E uma coisa que você falou que eu achei super legal, aquela questão da escola do século XXI, da educação do século XX. Conta pra gente. Ótima. Então, é uma frase que, na verdade, acho que era a nossa ex-presidenta, né, que falava isso. Não, porque, na verdade, a União Brasileira dos Secundaristas, juntos com a UCMG, eles conquistaram o passe livre estudantil em muitas escolas de estados maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, e a UCMG conquistou o meio passe aqui em Minas Gerais. Hoje eu fico muito feliz por ser diretora da UCMG. E o que acontece? Já existiu uma reformulação do ensino médio já dialogada com vários estudantes, com várias entidades, para ser colocada. Porque a gente entende, né, o que a Laura estava explicando, que a gente tem hoje em dia uma escola do século XIX, o professor é do século XX, o estudante do século XXI. É uma coisa que não funciona. A gente precisa de uma escola mais aberta, com mais tecnologia. E a gente quer mudar a cara da educação. Para isso que aconteceram congressos para a gente discutir por, 4, 5 dias como seria a reforma da educação. E aí, quando chegou uma reformulação que nem foi perguntada para a gente o que a gente achava. Totalmente antidemocrática. Foi imposta por uma medida provisória, a gente ficou muito revoltado. A gente não acredita que é assim que a gente vai mudar a educação. Não é saindo daquela hierarquia de cima para baixo que a gente vai mudar a cara da educação. É ouvindo a juventude que vai ser a principal afetada com isso. Ah, tá. Então, pelo que eu estou entendendo, uma das propostas do movimento estudantil é tanto essa ideia do protagonismo para poder lutar pelos direitos, desde as questões básicas até, quem sabe, a união para conquistar questões para todo mundo, né, em nível nacional, quanto pensando nesse nivelar de linguagem também, né? Assim, olha, vamos tratar de uma maneira hierarquizada, porque nós somos os estudantes, não estamos mais numa posição somente de aprender com alguém que sabe, mas a gente está numa troca de saberes, né? Isso. Então, a gente precisa de ter saber, claro, respeitar uma hierarquia funcional, até para que as coisas funcionem de uma maneira organizada, óbvio, mas, ao mesmo tempo, saber que a gente tem direitos, que a gente tem deveres e que a gente tem voz, né? Então, que o estudante precisa de ter essa voz ouvida, né? O diálogo começa aí, né? A gente...
nada. A gente gosta de falar que a gente não quer um trabalho... A gente quer um trabalho horizontal, a gente não quer um trabalho vertical, a gente não quer de cima para baixo, a gente quer dialogar horizontalmente, a gente quer trabalhar democraticamente. E isso é muito importante porque, assim, o que as pessoas têm muito de visão de movimento estudantil, eu acho que é o que as pessoas veem muito assim. É baderna. As pessoas de movimento estudantil são baderneiros. Não. O que vocês veem? É da juventude, né, na verdade, isso. Eu acho que isso acontece até mesmo dentro da nossa própria escola, né? Eu acho que nos ambos movimentos, né? Tanto o movimento do Grêmio quanto o movimento da oposição. O que eu penso em relação a isso? Hoje em dia, a gente tem um congresso totalmente conservador, onde só tem homens, velhos, ricos, não tem um representante indígena, não tem uma mulher, não tem nada para nos representar. Se a gente coloca, por exemplo, nós somos os jovens, nós somos o futuro da nossa sociedade, o futuro do nosso país. E eles querem privar a gente disso, eles querem privar que a gente seja o futuro do nosso país, é o que a gente percebe. Então é muito mais fácil a gente ser taxado como bardeneiro. Por exemplo, hoje o Grêmio Estudantil, a gente fez uma batalha de MC na escola, tá rolando aqui agora enquanto a gente fala o vídeo. E por quê? Porque a gente sabe da importância das culturas, as culturas periféricas e todo tipo de movimento estudantil, movimento de cultura, organização, a gente acha muito importante trazer isso para a nossa escola. Só que é muito mais fácil ser uma escola, assim, sem nenhum jovem interferindo. Uma escola robotizada. Sim, totalmente robotizada, onde tem um ditador, etc. A gente está ali só para obedecer. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, porque a gente tem essa voz e a gente vai utilizar, né? Eu acho que a gente é a geração que ocupou mais de 1.000 escolas em todo o Brasil, né? E a gente não poderia esperar nada mais do que isso. Eu acho que ficou essa imagem de que estudante é baderneiro, de que movimento estudantil é coisa de baderna. E, infelizmente, isso tem se servido como argumento para muitos casos ignorar o que o estudante pensa. Em escolas públicas, falam que como a gente está em escola pública, em que ele não tem condição de sozinho saber o que é melhor para ele. Porque se ele soubesse alguma coisa, ele já tinha evoluído na vida, o que eu discordo. Desse lugar, partem as melhores pessoas do mundo. Elas escolhem o que é melhor para elas e elas aprendem isso. O Estadão Central é um dos lugares onde isso mais acontece. E em escolas particulares, pelos pais dos estudantes estarem pagando a educação deles, fica taxado o estudante que, por ter alguém pagando pela educação dele, ele não tem direito à escolha. Porque não é ele que manda no próprio futuro. Isso também está errado. Ambos deviam ter vozes. E, infelizmente, acima de nós, isso não tem acontecido. Eles ignoram tudo que a gente pensa. E aí, estranho, né? Tipo assim, vocês estão ainda pagando para ter acesso à escola, na escola particular, e vocês não conseguem fazer nada. Muito e isso acho que está ligado com toda a juventude mesmo, porque a gente fica naquela visão super conservadora de que, então o meu pai, ele vai me educar e tudo que ele está falando é certo e eu não posso questionar nada, e que a criança, o jovem, ele não pode ter voz. Na verdade, como a gente é jovem e a gente ainda tem muita coisa para aprender, a nossa fala não adianta de nada. E eu acho isso, na verdade, uma educação super repressiva e errada, porque a gente só constrói e muda as coisas se a nossa educação é diferente. E para uma educação ser diferente, a gente tem que ser ouvido. Isso, na verdade, é até o meu caso particular, assim. Eu tenho uma família que me escutou muito, que sempre me ensinou as coisas, também ouvindo a minha voz. E eu vejo como é diferente isso dentro da minha educação e da educação da maioria das colegas, outras jovens. E isso é muito importante porque, assim, a gente vem, querendo ou não, de uma sociedade em que sempre pensou muito assim, né? Sempre tem alguém para poder ensinar, alguém para aprender, sempre tem essa ideia da repressão. E tudo isso que a gente está construindo agora, dessa cultura do diálogo, do fomento a uma cultura de paz, é algo que, igual a Daniele falou, né? Se não partir de vocês, né? Se não partir de vocês enquanto estudantes, vocês não vão ser ouvidos nunca, né? Então, a ideia é, quando tem uma ocupação, quando tem algo assim que parece que é baderna, mas, na verdade, assim, é um grito de tentar me escutar. Por favor, né? Isso diz de alguma coisa, né? E talvez esse que é o espaço que a gente precisa de oportunizar. Porque, no caso, por exemplo, eu trabalho com a mediação, né, de conflitos. Se a gente não escuta o outro, a gente não permite com que o sentimento de alteridade aconteça. Verdade. Que é de você se reconhecer no outro, de permitir com que o outro se reconheça em você e, ao mesmo tempo, que a gente se sinta interdependente. Ou seja, todo mundo precisa de todo mundo o tempo inteiro, seja para aprender, seja para crescer, seja para desenvolver, ou até para se pensar numa educação que é para vocês mesmos e que para nós, consequentemente, né? Assim, como que vai pensar numa educação para a pessoa sem
consultar a pessoa. É claro que tem coisa que tem que vir de cima para baixo, no sentido que existe uma questão de hierarquia, como a gente estava falando. Mas não é tudo. O que a gente pode... dentro disso aqui, o que dá para a gente dialogar? O que dá para a gente construir? O que de fato a gente precisa se adaptar? E como não há essa transparência, né, fica aquele sentimento de revolta, muitas vezes, dentro do coração, de querer entender, no mínimo, né? Várias vezes na minha vida, a vida de qualquer um aqui já ouviram, os jovens são o futuro. Mas como os jovens são o futuro, você não dá voz ao jovem para ele pensar, não dá voz para ele falar, não dá oportunidade dele querer escolher o que é melhor para ele. Então, eu acho que o movimento estudantil ele parte disso, ele mostra para o aluno, olha, você tem que ir lá e você tem que se mostrar, você tem que falar para a população o que os estudantes querem, o que é melhor para eles. E se os alunos fizerem isso, independente de onde seja, se eles passarem a impor mais que eles têm voz e quebrarem as barreiras para isso, a educação vai à frente. E como vocês acham que deve ser quebradas as barreiras para isso, para mostrar que tem voz, mas ao mesmo tempo se permitir ser ouvido, sem que seja de uma maneira que, de certa forma, afaste também a escuta do outro? Sabe, tem uma frase que eu gosto muito, que nós somos rebeldes consequentes. Rebeldes consequentes. Rebeldes consequentes. A nossa rebeldia, ela não é uma rebeldia sem causa. Ela não existe porque a gente quer quebrar tudo e não concorda com nada. Ela existe porque a gente não é representado. E por consequência de sermos excluídos, nós nos tornamos rebeldes. Considerados rebeldes, né? Tipo assim, considerados eu entendi essa rebeldes. questão de rebeldia consciente, não no sentido de que seja de fato uma rebeldia, mas é porque o rótulo existe, então vamos preservar o nome, a rebeldia, mas não no sentido de que realmente seja rebelde, sem causa, igual você falou. Tem uma causa, tem uma razão, tem uma justificativa, tem uma exclusão, e a voz precisa de ser ecoada. Bom, galera, espero que tenha ficado claro para vocês essa ideia do protagonismo estudantil, do protagonismo do juvenil, essa ideia do diálogo, da cultura de paz através do diálogo e cultura de paz pensando nessa ideia do rebeldia, que não é isso que acontece, porque a pessoa está se sentindo excluída, porque ela está sendo excluída, e o que fazer para que os jovens não sejam excluídos, tenham voz, porque se eles são o futuro, não é não? A gente precisa de ouvi-los, saber o que eles sentem também, que é importante para eles, para a gente construir aí uma nação melhor. É isso aí? É isso aí. Falamos e dissemos? Só deixar um recado, galera. Por favor. Querendo saber mais sobre o movimento estudantil, procura a página da UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas. E da UCMG também, que é a União Colegial de Minas Gerais, aqui do estado de Minas. Se vocês acreditam, infelizmente, que essas instituições de esquerda, não é porque vocês têm ideias contrárias à esquerda ou direita que vocês não possam participar do movimento estudantil. É importante que você tenha a sua voz. Fale, todos devem ouvir. Então, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal. O movimento estudantil unificado para as mudanças do Brasil. O movimento estudantil unificado para as mudanças do Brasil.